Olá, tudo bem? Meu nome é Gudson Queiroz, eu sou fisioterapeuta. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema de movimento humano contigo hoje. Nós fomos ensinados, pelo menos eu, a diagnosticar pacientes com alterações anatomopatológicas através do sistema de diagnóstico anatomopatológico, ou seja, diagnosticar pacientes com síndrome do impacto, pacientes com tendinopatia de Aquiles, pacientes com lesão do cruzado anterior, pacientes com epicondilalgia lateral do cotovelo. Essa é a maneira clássica que nós aprendemos a realizar o diagnóstico, que é considerado uma maneira de diagnóstico através do sistema biomédico, ou também conhecido como sistema anatomopatológico. Nos últimos 15 anos, os fisioterapeutas têm olhado para o paciente de uma maneira diferente. Essa revolução que nós temos observado hoje em dia, ela iniciou com uma fisioterapeuta americana, a Shirley Sharman, que começou a olhar para os pacientes de uma maneira diferente, através de uma perspectiva de movimento. Nós sabemos que nós somos experts em movimento humano. Nós tratamos basicamente desordens de movimento que podem levar a alterações funcionais, que podem levar a um quadro álgico do paciente. E muitas vezes, quando nós focamos em entidades anatomopatológicas, nós focamos em diagnósticos biomédicos, nós podemos perder, primeiro, a nossa identidade como fisioterapeutas. Segundo, nós podemos tratar o paciente de uma maneira subótima, porque a gente tem observado na literatura que nem sempre uma alteração anatomopatológica vai gerar uma disfunção de movimento ou uma alteração funcional nos indivíduos. Um exemplo disso, as tendinopatias de manguito rotador. Tem-se observado que indivíduos com mais de 50 anos, invariavelmente, 70% deles vão apresentar alguma alteração dos tendões do manguito rotador. Assim como nossos cabelos ficam brancos à medida que nós envelhecemos, assim como a nossa pele fica um pouco mais flácida à medida que nós envelhecemos, assim como o nosso osso, ele vai perdendo a sua mineralização à medida em que nós envelhecemos, isso também acontece com nossos tendões. Na verdade, isso acontece com todos os tecidos do corpo humano. Então, se nós encararmos mudanças fisiológicas que acontecem com a idade, como, por exemplo, uma degeneração do manguito rotador, como alterações patológicas, nós podemos correr o grande risco de tratar aquilo que não é a fonte da desordem ou a fonte da dor. Isso aí é extremamente importante porque, na minha opinião, e eu acredito que na opinião daqueles que defendem a fisioterapia moderna, ou seja, a fisioterapia que tem o enfoque na análise e na correção dos distúrbios de movimento e não nas entidades anatomopatológicas, essas pessoas que têm essa visão acreditam que, se o fisioterapeuta encarar um diagnóstico anatomopatológico como aquele diagnóstico que vai guiar a sua intervenção, corre um grande risco de tratar uma desordem que não é a fonte dos problemas. Isso é muito importante, isso vem sendo defendido pelos pioneiros do diagnóstico através da análise de movimento, a Sherman
e outros fisioterapeutas. Existem muitas publicações sobre isso. E a partir do momento em que eu entendi que o fisioterapeuta ele tem como principal função analisar, diagnosticar e corrigir distúrbios de movimento, toda a minha prática clínica mudou. Ela mudou de uma perspectiva que era focada na lesão para agora ser uma perspectiva que é focada no movimento humano. Afinal de contas, nós tratamos distúrbios de movimento humano. Existe muita pesquisa sobre isso, existe muita pesquisa sobre ombro e quadril, utilizando essa abordagem de movimento humano. E existem inúmeras vantagens em utilizar essa perspectiva, em utilizar essa abordagem. Primeiro, é uma perspectiva que é mais intimamente ligada com a nossa identidade como profissionais de movimento, como fisioterapeutas. Segundo, todo o achado que nós encontramos na nossa avaliação clínica, ela está diretamente associada, até de forma inconsciente, a uma intervenção terapêutica que nós utilizamos. Por exemplo, se eu disser a dois fisioterapeutas, eu estou com um paciente com uma síndrome do impacto do ombro subacromial e eu gostaria que você tratasse. Se eu só desse essa informação, como você acha que esses dois fisioterapeutas iriam tratar? Muito provavelmente iriam utilizar fortalecimento do manguito rotador, iriam utilizar algumas técnicas na tentativa de descomprimir o manguito rotador e assim por diante. No entanto, dois pacientes com a mesma entidade, com o mesmo diagnóstico anatomopatológico, síndrome do manguito rotador, eles podem se apresentar clinicamente de maneira totalmente diferente. Um paciente pode ter a amplitude de movimento do ombro completa e apresentar apenas dor em uma determinada zona de movimento. Outro paciente pode ter uma restrição importante da amplitude de movimento, pode ter uma dor acentuada mesmo em repouso e pode ter uma fraqueza muscular muito significante. Então a gente vê que esse diagnóstico ele não ajuda a intervenção do fisioterapeuta. No entanto, se eu te disser, eu estou com um paciente que tem uma dor no ombro, ele apresenta uma fraqueza do serrátil anterior, das fibras médias e inferiores de trapézio. O paciente apresenta uma alteração da cinemática da articulação escapulotorácica. O paciente apresenta uma compensação, uma hiperativação do trapézio superior e uma inibição, vamos dizer, do serrátil anterior. Você acha que essas informações, esses múltiplos diagnósticos de movimento ajudariam a sua intervenção ser mais eficaz e mais objetiva? Eu acredito que sim. Isso é o que é uma análise de movimento e o diagnóstico baseado nessa análise de movimento. Isso é extremamente importante. Nós não desconsideramos completamente o diagnóstico anatomopatológico, mas não é isso que guia a nossa intervenção. Então era isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou fazer mais vídeos, debater mais sobre isso, até para que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado. Essa foi apenas uma introdução. Muito obrigado e espero te ver na próxima. Um abraço.